Essa tabela aqui eu tenho o valor de venda? Não tenho. Então você vai precisar relacionar as duas tabelas para você ter o melhor dos dois mundos. Vamos imaginar que eu preciso relacionar essa tabela aqui, que tem os registros de vendas, com essa tabela aqui que tem os registros de vendedores. Por que eu preciso isso? Imagine que você quer dizer quanto que cada vendedor vai ganhar de comissão. Nessa tabela aqui eu tenho os valores, eu tenho o nome dos vendedores? Não tenho. Essa tabela aqui eu tenho o valor de venda? Não tenho. Então você vai precisar relacionar as duas tabelas para você ter o melhor dos dois mundos. Então quando você cria um modelo de dados, é justamente isso. É você relacionar uma tabela com a outra de modo que esse relacionamento represente como o processo acontece na vida real. Nesse caso aqui, quando uma venda acontece, o ideal é que o registro seja feito e que o vendedor que fez aquela venda receba o crédito, né? Receba a comissão por isso. Então, por isso que essas duas tabelas aqui, elas precisam estar relacionadas. Só que você não faz um relacionamento de forma aleatória. Para você se relacionar com uma pessoa, né? Digamos assim, vou fazer uma analogia aqui, para você chegar no crush ou na crusha, né? Como você chegar na cremosa, digamos assim, que o nosso público é mais masculino, você precisa muitas vezes puxar um assunto com alguma coisa que tem que ter em comum entre você e ela. Tem que ter alguma coisa em comum para você começar esse relacionamento. Então, no mundo aqui da análise de dados é a mesma coisa. Para você relacionar uma tabela com a outra, você precisa ter dados em comum nas duas tabelas. Então, quando eu olho aqui para a tabela de vendas, o que é que eu tenho em comum com a tabela de vendedores? Se eu for olhar, é o código do vendedor. Tá vendo? É a única coisa que eu tenho em comum aqui nas duas tabelas. Beleza? Agora vamos lá para o nosso problema, né? Para o nosso projeto de BI. Vamos olhar aqui para a gente ver se a gente tem alguma coisa em comum, tá? Que a gente possa utilizar para poder fazer esse relacionamento. O ideal para você relacionar uma tabela com a outra são números, na verdade. Não é ideal você fazer relacionamentos entre tabelas com texto. Então, não tem nada em comum aqui para você fazer esse relacionamento entre as duas tabelas. Só que, para você fazer um relacionamento, você precisa ter algumas premissas para você criar esse modelo de dados. E para isso, eu vou vir aqui no meu slide novamente e vou te explicar um conceito muito importante. Eu vou até dar zoom, aumentar aqui esse slide, porque você precisa ver isso de uma maneira melhor. Você precisa ver isso aqui de uma maneira mais bem alinhada, que é a definição de tabela dimensão e tabela fato. Isso é muito importante para que você crie o seu relacionamento de forma adequada. Anteriormente eu já te expliquei que você precisa relacionar essas tabelas. Só que para você relacionar essas tabelas, você precisa ter coisas em comum entre elas. Isso eu espero que já esteja claro para todo mundo. Tendo coisas em comuns, você precisa dizer dentro do seu modelo de dados qual vai ser o objetivo de cada tabela. E é basicamente isso. Uma tabela dimensão, ela tem o objetivo de filtrar, de olhar para o fato de ângulos diferentes. Igor, puta que pariu, eu não entendi nada. O que é que significa isso? A tabela fato, essa tabela que está aqui no centro, tá? Essa tabela que está aqui no centro é o evento, é o que acontece. É o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, eu voltei aqui, vamos voltar aqui nesse slide. Vamos voltar aqui nele. Cada venda que acontece é colocado uma linha a mais nessa tabela aqui. Essa tabela é a minha tabela fato, pois cada evento no meu processo, cada evento no meu modelo de negócio representa uma linha a mais. E esse evento, ele é colocado na minha tabela fato, é o que eu quero computar, é o que eu quero multiplicar. Quando eu faço um gráfico, o que eu coloco no meu gráfico para número, por exemplo, se eu criar um gráfico aqui, ó, um gráfico, tá? E eu quero fazer a variação dos valores de venda ao longo do tempo. O valor de venda que está aqui no eixo Y, né? O valor de venda que está no eixo vertical é o meu fato, é o que eu estou querendo olhar, o que eu estou querendo computar, é o que eu estou querendo somar, ter média, enfim. É a operação matemática que eu estou querendo realizar. Ficou claro? Isso é a definição da minha tabela fato. Já a minha tabela dimensão é a tabela que vai permitir que eu filtre esse fato de vários ângulos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui o valor de vendas. Se eu chegar e falar quanto é que eu vendi no mês de abril,
esse ângulo, essa forma que eu estou olhando pro meu dado, né, para minha tabela fato, eu preciso de uma tabela dimensão com o tempo ali para eu poder olhar ao longo do tempo quando foi que aquelas vendas aconteceram. Se eu chegar e perguntar qual foi o vendedor que mais vendeu, eu estou olhando para o mesmo número, que é o número de vendas, só que de um jeito diferente. A mesma coisa é o que a gente tem aqui, ó. Se você for olhar nesse exemplo, eu tenho o fato aqui no meio, tá vendo? Eu tenho o fato aqui no meio. Aqui em cima eu tenho as tabelas de dimensão. Então essa tabela de dimensão aqui que está aqui em cima, ela poderia ser uma tabela com o tempo, né, com o período que a venda aconteceu. Chamar isso aqui de venda, isso aqui de tempo, tá? Essa outra tabela de dimensão com os vendedores, tá? Essa outra tabela de dimensão com a unidade da lógica que fez a venda, tá? Ah, Igor, o número aqui vai mudar? O fato, a quantidade de vendas vai mudar? Não, não vai mudar, mas muda o jeito que você olha para aquele número. Então, eu posso olhar pelo período de tempo, eu posso olhar pelo vendedor, eu posso olhar pela unidade. Então, várias formas, é como se eu tivesse essa caneca aqui e eu estou olhando para ela de diversos ângulos diferentes. Então, a tabela dimensão é a tabela que permite que eu aplique esses filtros, tá? É a tabela que permite que eu aplique esses filtros na minha tabela fato. E o meu fato é o evento que está acontecendo, é normalmente o que eu vou colocar nos meus gráficos para ter os números.